Olá, eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT, um canal destinado à análise e resoluções de questões de física presentes nos concursos de admissões aos institutos e academias militares. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do IME. Vamos começar? Bom, para essa questão aqui nós vamos começar a nossa resolução com a questão de número 30, uma questão de relatividade restrita. A espaçonave Zeus passa pelo corpo celeste Al-Quds, creio eu que seja essa a pronúncia, com velocidade relativa de 0,6 c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. No instante em que Zeus e Al-Quds estão alinhados, os relógios do comandante da espaçonave Theseus e de seu observador situado em Al-Quds, T-Quds, são sincronizados e zerados. A espaçonave emite luz muito intensa no instante em que o comandante da espaçonave marca 4 segundos. Após sua passagem por Al-Quds, dado c igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, a velocidade da luz no vácuo, tá? E uma observação, admita o corpo celeste Al-Quds como sendo um referencial inercial e que a espaçonave se movimente sempre em linha reta. Tomando como referencial o observador em Al-Quds, o instante T-Quds do início da emissão da luz pelo Zeus e a distância percorrida pela Zeus desde a passagem por Al-Quds até nesse instante são, respectivamente... Então vamos lá, vamos para a resolução dessa questão. Resolução. Sabemos o seguinte, que na dilatação temporal, como você pode observar, o tempo medido aqui, olha, pelo observador em Al-Quds vai ser igual ao intervalo de tempo medido ali pelo comandante da espaçonave Zeus, dividido pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? Essa relação advém aí da transformação de Lorentz, é o que me dá a dilatação do tempo entre dois referenciais inerciais que estão em movimento relativo, tá certo? No caso aqui, o comandante, ou seja, a espaçonave, ela tem uma velocidade v que é igual a 0,6 c, ou seja, 60% da velocidade da luz, tá certo? Utilizando os dados que nós temos aí do enunciado, o tempo medido pelo comandante foi de 4 segundos. Tá certo? A velocidade da espaçonave com relação ao observador no planeta é de 0,6 c, ou seja, 60% da velocidade da luz. Então, utilizando aqui a velocidade da espaçonave, substituindo na relação, eu vou encontrar então 4 dividido pela raiz quadrada de 0,66, ou melhor dizendo, 0,64, que é igual a 4 dividido por 0,8, ou seja, 5 segundos. Observe então que o tempo medido na espaçonave foi 1 e o tempo medido pelo observador é outro, olha só. Por isso que nós chamamos aí de dilatação do tempo, tá? Os observadores aí, ambos inerciais, tá? A espaçonave também é um sistema de referência inercial, eles vão medir tempos distintos. Por que isso acontece? Isso acontece porque a velocidade da luz no vácuo, ela é absoluta, tá? Nenhum sinal vai viajar mais rápido do que a velocidade da luz e ela é absoluta para qualquer referencial inercial, tá certo? Dando prosseguimento aqui à resolução, então ΔS, que vai ser o espaço percorrido pela espaçonave, vai ser igual à sua velocidade vezes o tempo medido pelo observador no planeta, tá? Então, utilizando aqui os valores que nós temos, 0,6 vezes 3 vezes 10 oitava, vezes 5, que é o tempo medido pelo observador aqui, olha, no planeta, tá? 5 segundos. Então, nós temos aí 9 vezes 10 elevado à oitava metros, tá certo? Que confere aí como resposta a letra E. Tá? Uma questão até tranquila aí de relatividade restrita, então a banca examinadora ela não quis aprofundar muito na cobrança, então foi uma cobrança bem tranquila, bem esperada aí dentro dos padrões de relatividade restrita, tá certo? Vamos prosseguir, vamos para outra questão? Para essa outra questão,
questão de número 27, nós temos aí aplicados lei de Snell-Descartes, que é a parte de refração, e também conceitos de dinâmica e cinemática, tá certo? Então fica meio confuso muitas vezes fazer um estudo estatístico do que está sendo cobrado, tá? Se é mecânica, se é óptica. Então, puramente, essa questão aqui não é exatamente uma questão só de óptica e nem só uma questão aqui de cinemática ou dinâmica. Então, você tem uma mistura das duas coisas aqui nessa mesma questão. Então, vamos lá, olha só, questão 27, o navio de guerra encontra-se parado com um marinheiro de vigia em um posto de observação 9 metros acima do nível do mar. Em um determinado instante, esse marinheiro avista o submarino aproximando-se na direção do eixo X, a velocidade constante e a 4 metros de profundidade, conforme ilustra a figura. No instante em que o submarino é avistado, uma carga de profundidade é liberada do navio e, depois de um certo tempo, o submarino é destruído ao ser atingido pela carga de profundidade. Curioso é que a carga vai cair em linha reta, tá certo? Na vertical, logo abaixo do navio. Tudo bem, problemas ideais de física, tá? Dado, velocidade inicial da carga de profundidade, 0 metros por segundo. Aceleração da gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. O volume da carga de profundidade, 0,001 metros cúbicos. Massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. Massa da carga de profundidade, 1,8 kg. Índice de refração do ar, 1. Índice de refração da água, 4/3. E uma observação. Considere constante o empuxo sobre a carga de profundidade e, diante do exposto, ele quer saber qual a velocidade do submarino em metros por segundo. Tá certo? Então, ainda envolvendo a questão aí de hidrostática, no caso aí, empuxo. Então, vamos lá, vamos para a resolução. Resolução. Então, nós temos aqui a figura que foi colocada no enunciado, né, aproximadamente igual, tá certo? E nós vamos destacar aqui a situação da carga de profundidade, tá certo? Bom, quais são as forças que estão atuando na carga de profundidade? Bom, peso e empuxo. Queremos saber se essa carga ela vai cair acelerada, tá? Ao longo da vertical. Então, vamos ver aí qual é a força resultante que atua na carga. Então, vamos esperar que o peso seja maior que o empuxo, então eu tenho peso menos o empuxo. O que me confere uma aceleração igual a G menos o empuxo dividido pela massa da carga de profundidade. Tá certo? Bom, vamos substituir os valores que nós temos? Então, substituindo os valores que nós temos, a aceleração da gravidade local valendo 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade da água, ou melhor dizendo, né, a massa específica da água, 10 elevado à terceira, 1.000 kg por metro cúbico, tá certo? Então, 10 à terceira. Novamente, a gravidade local valendo 10. Aqui, o volume da carga de profundidade, 10 a menos 3 metros cúbicos, tá certo? E sua massa valendo 1,8, o que me dá uma aceleração de 40 nonos metros por segundo ao quadrado. Então, de fato, a carga de profundidade, ela cai acelerada, tá certo? Então, o movimento aí é uniformemente variado, tá? Bom, podemos calcular o tempo que essa carga de profundidade leva para chegar até esse ponto aqui, que ela vai interceptar aqui o submarino, tá certo? Ou seja, qual o tempo que ela leva para cair 4 metros? Então, vamos lá. O tempo de queda da carga de profundidade, utilizando aquela relação do ΔS igual a V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2, levando em consideração que a velocidade da carga é zero, a velocidade inicial dela é zero, e eu já tenho a aceleração, 40 nonos, eu vou isolar o tempo e calcular o tempo que ela leva para cair essa distância aqui de 4 metros, a profundidade de 4 metros, tá certo? Bom, então substituindo os valores que nós temos, o ΔS, ou melhor dizendo, a altura, 4 metros, então vou substituir 4 metros e a aceleração, 40 nonos, eu vou encontrar o tempo valendo 3 raiz de 5 sobre 5 segundos, tá? Esse é o tempo que a carga leva para cair esses 4 metros. Bom, nesse tempo que ela leva para chegar até esse ponto, é exatamente o tempo que o submarino leva para descrever todo esse espaço. Porém, ele não descreve somente 12 metros, como está aqui na figura. Tem esse pedacinho que eu tenho que descobrir, tá? Como é que eu vou descobrir? Eu vou utilizar agora a lei de Snell-Descartes, eu vou pensar agora na refração. Então, para o submarino, eu tenho que pensar na refração, tá certo? Então, tá aí, olha, eu tenho o ângulo que o raio emergente aqui da água, né, que vai me dar a imagem de submarino, sai aqui e vai atingir o olho aqui, olha, do vigilante, tá certo? Que eu vou chamar aí de θA.
tá? O ângulo que o raio emergente forma com a normal, tá certo? Bom, e tenho também o ângulo que o raio incidente aqui forma com a fronteira, né? O limite aqui do ar com a água, tá certo? Eu estou chamando isso aqui de θ água, tá? Bom, eu vou utilizar aqui a lei de Snell-Descartes, então eu preciso calcular o seno. Repare que aqui, olha, eu tenho um triângulo pitagórico, olha só. Aqui eu tenho a altura de 9, aqui eu tenho a distância de 12, então quanto é que deve valer a hipotenusa? 15 metros, tá? O triângulo pitagórico, se você utilizar aí o teorema de Pitágoras, sem problema, você vai encontrar o valor da hipotenusa valendo 15 metros, tá certo? Agora eu tenho o seno desse θA, tá? Cateto oposto aqui, olha, sobre hipotenusa, então 12 15avos, ou seja, 4 quintos. Também não era de se esperar diferente, 4 quintos, tá? O triângulo pitagórico, tá certo? Então, como eu falei, vou utilizar aí a lei de Snell-Descartes, tá? Da refração. Então, eu tenho o índice de refração do ar, que multiplica o seno do ângulo A, não é isso? θA, vai ser igual ao índice de refração da água vezes o seno θ água, ok? Substituindo os dados que nós temos aqui, eu encontro, então, que o seno do ângulo θ água vale 3 quintos. Novamente, olha só, uma relação de teorema de um triângulo pitagórico, porque se esse lado aqui vale 4, é como se eu tivesse esse lado aqui valendo 5 e esse lado aqui valendo 3. Se você ainda não acredita, olha só, por meio da relação fundamental da trigonometria, eu posso achar o cosseno. Então é só você aplicar seno ao quadrado de θ água mais cosseno ao quadrado de θ água igual a 1, você vai encontrar que o cosseno de θ água vale 4 quintos. Olha aí. Cateto adjacente valendo 4 e a hipotenusa valendo 5. E se você pôr atrás da tangente, seno sobre cosseno, olha aí, 3 quartos. Então, olha, não tem outra. Esse lado aqui vale 3 metros. Tá certo? Bom, então, olha, o ΔS total percorrido aqui pelo submarino é de 15 metros. Nesse intervalo de tempo que a carga de profundidade leva para cair, então a velocidade do submarino vai ser 5 raiz de 5 metros por segundo, o que me confere como resposta correta a letra A, tá certo? Uma questão até tranquila aí, mas você vai ter que utilizar bastante coisa, né? Você tem que utilizar aqui o conceito de dinâmica, força resultante, para achar a aceleração. Vai ter que utilizar aqui a cinemática para calcular o tempo que a carga de profundidade leva para cair, não é isso? Vai ter que utilizar aqui a lei de Snell-Descartes para encontrar o seno do ângulo θ água. E, por último, novamente, o conceito aqui de cinemática de velocidade escalar média para calcular a velocidade do submarino. É uma questão bem completinha aí, exigindo bastante aí, mas não é difícil, uma questão bem tranquila, tá certo? Bom, o que você achou dessa questão? Achou uma questão fácil, como eu achei? Uma questão intermediária, mediana? Uma questão difícil ou muito difícil? Deixa aí nos seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E compartilhe esse vídeo com seus colegas. Até a próxima!